Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio desse podcast que a gente recebe convidados muito especiais para tomar um café, sempre com assuntos muito atuais e que a gente com certeza quer ouvir falar, que nos elevam de alguma forma. Esse é o podcast Bora Aqui em Casa. Eu sou o Kevin Figueiredo, psicólogo, você já me conhece, e a gente vai receber hoje dois convidados muito especiais que estão vindo de fora, hein? Eu acho que são os primeiros convidados do nosso podcast que não são aqui da cidade, mas que vocês vão conhecer um pouco mais a história e vão entender como que eles se conectam muito com o nosso povo, com as coisas que a gente acredita e, sem dúvidas, também com o mundo melhor que a gente tanto espera que seja construído aqui onde a gente vive, onde a gente tem as nossas raízes e tudo mais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bora Aqui em Casa! E aí, gente, hoje nós vamos receber dois convidados de maneira muito especial. É com muita alegria e com muita honra que eu recebo nesse podcast para esse café Eros Biondini e Chiara Biondini. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Kevin, que bom estar aqui, prazer mais uma vez em Governador Valadares e agora tendo o privilégio, junto com a Chiara, nesse projeto que temos em comum de família, de poder participar desse podcast seu que faz sucesso mesmo, né? Ah, que legal, muito obrigado. Seja bem-vinda, Chiara. Obrigada, Kevin, é um prazer estar com você, sendo recebido por você para tomarmos um café juntos, para estar mais uma vez em Valadares, mas agora nesse podcast para falar com tantas pessoas, né? Ah, sim, sensacional. Pessoal, como a gente sempre faz no começo do podcast Bora Aqui em Casa, eu queria que vocês se apresentassem para o nosso público, né? Pode ser que talvez alguém já tenha ouvido falar, né? Eros Biondini, aquele cantor, né? Chiara, quem é Eros Biondini, quem é Chiara? Se apresentem para a gente. Então, até tem uma coisa interessante que até um certo um tempo atrás, a Chiara era a filha do Eros Biondini, né? Hoje, com o protagonismo, né, que todo jovem está tendo, né? E de maneira especial a Chiara, eu já me tornei o pai da Chiara. Eu sei que é o pai da Chiara, né? Mas sou casado há 30 anos com a Adriana. Tenho a Chiara, que é a minha filha caçula, e tenho o Mauro, meu filho mais velho. E na nossa caminhada, 36 anos de missão católica, principalmente junto com a Canção Nova, mas muito com a Renovação Carismática Católica, os movimentos católicos. Então, eu tive uma fase da minha adolescência meio perdido, né? Coisa que não é difícil de ver nas famílias. Da minha família fui eu que acabei me desviando um pouco, as drogas também cruzaram meu caminho. E no segundo semestre de 88, eu fiz uma experiência de oração e ali tudo mudou. E aí, né, uma vida nova nasceu, como você falou, a evangelização entrou de cabeça. Padre Jonas me acolheu na Canção Nova, muitas músicas foram compostas e a droga ficou para trás. E além de ficar para trás, a nossa família se tornou uma família missionária. Construí minha família nessa base, desse testemunho de mudança de vida, de acreditar na recuperação das pessoas. Ah, sensacional. E você, Chiara, se apresenta pra gente? Quem é Chiara? Então, eu tenho 24 anos, né? Sou deputada hoje, fui eleita com 20 anos, deputada mais nova da história do Brasil. Ser filha do Eros, ou enfim, meu pai, ser o pai da Chiara, para mim é um orgulho muito grande, né? De fato, ele é meu pai, é uma inspiração, minha família é muito unida. Minha mãe e meu irmão que ficam um pouco ali mais nos bastidores, mas a gente é muito unido. E eu aprendi meus valores todos que eu sigo hoje por onde eu passo, seja na faculdade, seja na política, seja na minha vida pessoal, na minha roda de amigos, os valores que eu caminho aprendi dentro de casa. E, enfim, uma jovem católica que cresci nos corredores da Canção Nova com meu padrinho Diácono Nelson Correia, que cresci em eventos católicos. Até brinco que a minha geração de música católica é até um pouco diferente dos meus amigos, porque eu escuto Eugênio Jorge, Celina Borges, Valmir Alencar, porque de fato é a geração do meu pai. E, enfim, cresci nesse meio e tentando achar minha vocação, entendi que era de fazer eventos, de organizar, de estar ali, podendo promover, como foi o caso do Cristão Show, que eu tive a honra de estar à frente, né, levando 80 mil pessoas, mas Deus também me chamou para uma outra vocação da vida pública. Então entrei junto com meu pai porque eu ouvia tantas pessoas falarem da importância de um trabalho público, né? Seja para ajudar uma instituição, seja para salvar uma vida das drogas, seja para salvar uma vida de não um aborto, enfim. E aí, ao lado dele, com a inspiração dele, assim como ele é veterinário por causa do meu avô, que também é veterinário, eu, me inspirada nele, entendi que a gente precisava de pessoas boas.
E aí vim para a vida pública para conciliar a minha fé, esse amor por Nossa Senhora, esse amor pela minha igreja, também com a vida pública. E hoje sou a deputada mais nova da história do Brasil. Muito legal. É muito interessante perceber na fala de vocês dois como que o cuidado está literalmente no sangue, na missão, né? Seja os animais como veterinário, sejam as pessoas que mais precisam, as famílias, e até na defesa daqueles que ainda nem nasceram, né? Que é o caso da luta contra o aborto. E eu queria começar com você, Eros, que você trouxe uma questão muito interessante, né? Um pouco da sua história de vida e que acaba trazendo muita esperança para muitas famílias que vivem uma realidade, principalmente aqui na nossa cidade, né? Quem já me segue sabe que eu falo muito sobre isso, que Valadares é uma das cidades no Brasil onde mais jovens morrem assassinados, infelizmente, né? Hoje mesmo, no dia que a gente grava esse podcast, a gente acordou com uma notícia de mais um assassinato de jovem, mais uma família que vai carregar essa dor pelo coração, né? E a gente sabe que muitos das coisas que levam para essa situação são justamente o uso e abuso de álcool. Sempre que eu vou falar sobre isso, seja numa pregação, seja num programa de rádio, sempre um pai ou mamãe me procura depois para falar assim, olha, a minha filha era coroinha e agora ela está perdida, tem jeito, como é que faz? A gente pode ir atrás dela, você pode trocar uma ideia com ela e tudo mais. Então, sem dúvidas, é uma dor e um clamor que as famílias de Valadares trazem. E você tem uma história, para além de trabalho missionário, pessoal nessa transformação, né? Eu acredito que essa história pode levar ainda mais esperança para essas famílias, né? Então, o que você tem para dizer, Eros, para essa família que hoje passa por essa situação, que tem esse problema dentro de casa e que reza, que pede, que acompanha e que quer muito ver essa esperança voltando para dentro do lar? Então, primeiro, pela própria experiência pessoal da minha vida, eu não tenho como não acreditar na recuperação. Então, nós temos um lema no nosso projeto Mundo Novo Sem Drogas, que é o nosso respirar do dia a dia. Completamos 10 mil jovens que o projeto Mundo Novo tirou das drogas, mas eu sei o que é uma mãe sofrer ou estar preocupada com o filho na droga, porque eu fui um desses que dei trabalho para minha mãe, graças a Deus que antes que eu me perdesse por completo, Deus cruzou o meu caminho e pela oração da minha mãe, por essa afetividade que você viu em nós, essa união de família, então eu tive a oportunidade e a partir dali, aquilo que foi oportunidade para mim, eu quis transformar em missão. Então, além de saber o que é uma mãe, um pai, sofrerem, chorarem, se preocuparem com o seu filho, quer já esteja na droga ou no álcool, ou com medo de que eles adentrem nesse mundo. Além disso, nós já temos aí, lá vai uns mais de 25 anos, antes mesmo de eu me tornar deputado estadual, há 21 anos atrás, eu já fazia os eventos beneficentes para a Fazenda da Esperança, para as comunidades terapêuticas. Conheci a dona Ana Godoy, da DQF, porque ela foi presidente da Pastoral da Sobriedade no Brasil inteiro, e a gente ficou muito ligado, muito amigo. Então, eu digo para as mães e para os pais, aquilo que um padre disse para mim, nunca desista de uma pessoa que esteja passando pelo vício das drogas ou do álcool. Nunca considere um caso perdido, porque não existe caso perdido. Eu mesmo, quando estava nesse mundo, eu escutei muitas vezes, Kevin, frases como, coitado, esse aí não vai longe, esse não vai durar muito, como você está falando aí, porque realmente essa é a tendência, caso a gente continue ou avance na drogadição ou no alcoolismo. Escutava isso, né? Uma vez eu fui confessar com um padre amigo meu, já depois de um certo tempo de caminhada, inclusive foi a confissão que me inspirou a música Nas Asas do Senhor, e eu falava, padre, ele falou, por que você já escutou quando você estava ali convivendo com aquele pessoal de droga e tal? Eu falei, não, padre, eu escutei tipo assim, esse é um caso perdido, esse aí não vai ter futuro na vida, não vai ser ninguém na vida, esse não vai chegar longe. E aí que o padre falou, essas palavras são palavras velhas para um homem velho, para uma pessoa que busca uma vida nova como você está buscando, palavras novas de bênção nova. Aí ele me mostrou a passagem de Isaías, que justamente diz isso, até adolescentes podem cansar, até os jovens, a gente adora essa passagem, né, Kiara? Porque a gente fala, a Bíblia fala que os jovens também estão cansados, viu? Estamos cansados. Pode vacilar, pode cambalear, pode cair, mas conseguem levantar. Então, assim, aí o padre falou, olha, se tivesse escrito só assim, só quem não tem valor que cai,
só quem não tem família, quem não tem criação, não. Está falando aqui que até jovens robustos, adolescentes vigorosos caem, vacilam. Então, todos nós estamos passíveis de queda. E o padre disse para mim assim, como você ficou marcado pelas palavras de descrédito que fizeram em relação a você, nunca, quando você, né, a partir de agora, vir alguém na situação que você estava, ou até pior, nunca desacredite dessa pessoa. E a partir daí eu tomei posse dessa palavra. Deus me inspirou a música Nas Asas do Senhor e eu tomei posse da palavra do Padre para que eu nunca repetisse aquilo que eu escutei, né, sobre a vida de ninguém. Eu posso ver uma pessoa caída ali na sarjeta. Ele tem jeito, tem salvação. É muito interessante que aí na sua atuação como deputado você passou então a trabalhar muito por esse público, né? Por essas comunidades, né? A gente sempre que está lá na DQF, a gente escuta dos funcionários falando com muito carinho, né? Que o Eros Biondini, como deputado, enviando os recursos, é um dos que garantem que essa missão não acabe, né? Então talvez você que está aí me ouvindo, você tem um parente que está na DQF e nem sabe que existe uma atuação muito direta do Eros Biondini nesse trabalho, sabe? Que garante que aquele espaço que salva tantas vidas esteja lá de pé, esteja lá funcionando e esteja acolhendo cada vez mais pessoas para perto, né? Isso é um dos pontos que norteiam, que acaba chegando naquele mesmo lugar de defesa da família em si, né? Claro, e assim, lá na Câmara, né, eu formei a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas. E já são 30 milhões de reais que nesses anos eu investi em praticamente todas as principais comunidades terapêuticas de Minas Gerais. E aqui em Valadares não passa um ano sem eu investir. Nas instituições filantrópicas, junto com a Chiara, nós temos investido em várias instituições filantrópicas, como o Lar Dona Zumira, a Missão Vida, que acolhe pessoas em situação de rua. E a DQF não passa um ano, né, sem a dona Ana Godoy receber de nossa parte uma emenda parlamentar. Por quê? Justamente porque nós precisamos ajudar urgente os nossos jovens, as nossas famílias, né? E eu tenho uma ligação com o governador Valadares, a minha mãe morou aqui, né? Meus avós moraram aqui, minha mãe estudou no Colégio Imaculada. O meu pai começou a vida dele como veterinário, atendendo na exposição aqui. Ele foi o primeiro assim, coordenador da equipe veterinária, junto com Alexandre Miranda. Então, eu, desde que me conheço como gente, eu sou governador Valadares. E depois, poder ter a oportunidade, junto com a Chiara, de prestar um serviço para as famílias, ela que hoje tem sido a referência católica, das escolas católicas, da defesa da vida, da luta contra o aborto. Então, isso realmente é a nossa pauta principal. Ah, que legal. Então, eu queria te fazer um pedido especial, né? Olhando aqui para a nossa câmera 2, que está aqui à minha direita, que você pudesse olhar para essas famílias e, quem sabe, até cantar esse refrãozinho dessa música que é tão especial, para mostrar mesmo para essas famílias que tem alguém que olha por elas e que defende essa esperança, que muito mais do que esse trabalho prático, mas também um trabalho de oração, de se colocar à disposição, de formar novos agentes que vão aí nessa busca de levar essa esperança para essas famílias que tanto sofrem. E essa música ela vai na primeira pessoa, porque a palavra diz que até jovens podem cair, cambalear, adolescentes robustos podem vacilar, e a música começa assim: sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Ah, que legal, gente, muito especial, muito legal, né? Então você que está aí ouvindo a gente, assistindo a gente, deixa com que essa música seja mesmo um recado de Deus para sua vida, de que existe esperança e de que dá para recomeçar, dá para levantar, dá para seguir em frente, né? E aí, como um bom fruto nunca vai cair longe de uma boa árvore, né? A Chiara vem aí assumindo essa missão também de levar essa esperança, e é muito interessante essa força jovem feminina que defende essas pautas tão positivas, né? A gente tem aqui muitos amigos em Valadares, eles vêm falando: nossa, a Chiara vai lá, ela briga mesmo, ela fala mesmo, ela defende mesmo, né? E como é que é para você, Chiara, tão jovem, já está envolvida nesses projetos e colocando a cara, enfrentando, de cabeça erguida, de peito aberto, entendendo claramente que é a sua missão? A gente entende como vocação, a gente está ali e sabe que aquela é a nossa
função mesmo, né? Aquilo que a gente tem que fazer. Tem uma frase muito dita na Igreja Católica que fala, independente do que você faça, seja lavar um copo, seja cozinhar, seja, enfim, faça com amor. E quando eu entendi esse chamado e entrei, então assim eu fiz. Como a gente dizia aqui, muita gente dizendo aqui, eu sou a filha do Eros, e eu volto a dizer, para mim é orgulho ser filha do Eros, sou mesmo, mas eu tenho a minha identidade, de fato eu sou até um pouco mais quente, muitas vezes, assim, nos meus discursos, por exemplo, porque eu não consigo ver alguém ou algo fazendo contra aquilo que eu acredito de dentro da minha casa e ficar simplesmente passiva ou com uma voz serena, ou tá tudo bem. A gente tem nos nossos gabinetes assessores independentes químicos. Então eu sei, ouvindo a história do meu pai, ouvindo relatos de pessoas dentro do meu gabinete e familiares nossos que passaram pelas drogas. E a gente sabe o quão é perigoso, o quão é ruim, o quanto a gente pode perder aquela vida, ou aquela vida pode tirar a vida de uma outra pessoa. Então, quando a gente vê um assunto desse, eu não consigo ficar quieta. Algo em mim começa a se movimentar. Tem hora que eu falo, hoje eu vou ficar quietinha. E aí, quando eu vejo um discurso, às vezes, que vai totalmente contra aquilo que eu acredito, que vai de comum acordo, vamos dizer assim, com a morte e não com a vida, eu não consigo, eu realmente preciso defender. E ele trouxe essas pautas para mim. Nós somos a favor da vida e ponto final. E sempre. Então, você, psicólogo, você sabe sobre isso. A gente vive hoje uma juventude extremamente depressiva, extremamente com problemas psicológicos, e isso gera uma morte, seja de fato, algumas pessoas que, enfim, vão ao suicídio, ou seja uma morte na vida, né? Estão vivendo, mas não estão. Então, a gente é contra o suicídio, a gente tenta lutar para que as pessoas voltem a ter vontade de viver, contra o aborto, porque na barriga da mulher ele já é uma vida, e a gente, se a barriga fosse de vidro, né, se ela não fosse de uma forma que não dá para ver dentro, eu tenho certeza que muitas pessoas não fariam, porque é uma vida e ela é formada bonitinha já. É um coração que bate ali, seja a questão das drogas e tantas outras, que eu aprendi na minha vida católica, na minha vida de fé, de igreja, e aprendi com meu pai. E temos, como eu falei, dentro de casa, dentro do gabinete. Quando você falava e meu pai também, sobre as emendas destinadas para as comunidades terapêuticas, por exemplo, a DQF, é muito importante, por isso somos os dois parlamentares que mais destinamos recursos para as comunidades terapêuticas. Mas não só não dar recursos, mas é defender, é fazer discursos, é fazer pautas globais, estaduais, nacionais, é levantar esse olhar atento para essa pauta que muitas vezes tá lá como forma de invisibilidade social. Quantos não veem, quantos não entendem, quantos não olham ou corroboram para o contrário. Então, muito mais do que mandar recursos, volto a dizer que é muito importante, por isso a DQF está também de pé, graças às nossas emendas, mas é também falar, porque o que adianta nós mandarmos 100 mil para uma comunidade terapêutica se amanhã existir uma lei que fecha as comunidades terapêuticas? Não adianta nada. O que adianta nós mandarmos 100 mil se o governo estadual e federal, que precisam também ajudar de alguma forma, porque custa muito, não ajudarem, forem de forma contrária? Quando eu entrei como deputada estadual, a primeira coisa que eu fiz foi que a reforma administrativa passava a subsecretaria de política sobre drogas para superintendência. Já foi secretaria, inclusive meu pai foi secretário, virou subsecretaria e estava indo para a superintendência. Eu disse não, que quanto mais vai descer no degrau, menos visibilidade, menos recursos, menos olhares. Então eu tenho lutado lá na Assembleia por essas pautas, por essas causas, por aquilo que eu aprendi na Igreja Católica, porque eu posso ter vários defeitos, eu posso perder algo por vários motivos, mas nunca por omissão, nunca por estar morno ou estar em cima do muro. O que eu acredito que eu defendo, eu defenderei em qualquer lugar, seja numa roda de conversa, seja numa roda de jovens, ou seja, de fato, um discurso na tribuna. Sensacional, Chiara. E aí, enquanto você falava, eu lembrava também de um assunto que aqui em Valadares tem crescido muito, né? E que depende diretamente dessas boas pessoas estarem ocupando os espaços corretos, que são a questão das escolas devocionais católicas, né? Eu participo de uma comunidade católica que hoje tem uma escola e que ela já está se planejando para... Hoje é só educação infantil e está se planejando já para abrir educação de ensino fundamental, né? E quanto que para eles gera essa insegurança de que será que a gente vai ser bem recebido na superintendência? Será que daqui a pouco não vai vir ali alguma coisa que vai impedir a gente de continuar o nosso trabalho? Será que eu vou ter que fechar um dia e meus filhos que cresceram bem cuidados dentro desse contexto católico vai ter que ir para uma escola pública diante de todos os desafios e vulnerabilidades que a gente sabe que a educação no Brasil hoje apresenta, né? E eu sei que você também se coloca nessa brecha, né? Principalmente junto ao Estado, junto à superintendência, para garantir que as escolas devocionais católicas possam continuar existindo, não é isso? Exatamente. Nós sabemos que o primeiro local de cuidado, de formação, de carinho dos filhos é a família, é o lar. E isso tem que ser sempre assim. Então, por isso que os pais precisam estar sempre voltados. Mas
nós precisamos entrar na realidade do nosso país. Quantas famílias conseguem ficar com seus filhos o dia inteiro? Quantas famílias têm, de fato, às vezes, a 100% bem estruturada, ou a mãe não está, às vezes, com o pai distante? Então, enfim, nossa realidade, primeiro a questão do homeschooling, né? Que nós defendemos, meu pai tem um projeto de lei, de querer que fosse real e permitido no nosso país, quando você vê aí medidas autoritárias querendo dar penas duras para aqueles pais que querem somente dar a melhor educação dentro de casa e podem fazer isso. Então, primeiro seria a vontade que isso volte a ser permitido. Mas mesmo que seja permitido, e enquanto não é permitido, nós precisamos de escolas devocionais católicas para fazer com que, para aqueles pais que não podem ficar em casa cuidando dos filhos, e precisamos dar, porque além das famílias, para além do pai e da mãe, junto com o pai e com a mãe, qual é o outro local que mais fica tempo às crianças? Que mais as crianças absorvem informações, absorvem de tudo quanto é informação, de tudo quanto é conteúdo para formar aquela criança. Eu tenho 24 anos, acabei de sair da faculdade, há pouco tempo saí da escola, então eu sei, eu ficava na escola o dia inteiro. Então, quanto tentam fazer uma lavagem cerebral? Então, uma família que é católica, que tem valores, que tem princípios, que faz tudo que pode dentro de casa, mas que trabalha o dia inteiro, tem que colocar uma criança 7, 8 horas da manhã na escola, pode buscar às 5 horas da tarde, quanta coisa vai passar na cabeça daquela criança, quantos materiais aquela criança não vai ter acesso. Então, assim, muitas vezes, infelizmente, aquela criança, aquele jovem pode se perder dentro da escola. Então, surgiram as escolas confessionais católicas, graças a Deus, e o Estado de Minas Gerais tem sido, assim, um pioneiro de tantas escolas, graças a Deus também. Posso dizer que eu tenho um dedo nisso, uma digital junto com meu pai, na época do secretário Igor Arenga, ainda secretário de Educação do Estado, não é mais hoje, abraçou isso, ouviu, recebeu os diretores de colégios. Então a gente está vendo a abertura de vários colégios em várias cidades. Eu conversava com o Tibo e com a Deia, eles falando que lá no estado deles é muito difícil abrir um colégio. Então eu acho que Minas Gerais está aí realmente nos primeiros estados. Mas a gente precisa de mais colégios, a gente precisa ter a segurança que o Estado ou o jurídico não vão interferir, não vão fechar. A gente viu uma matéria há pouco tempo, não lembro qual estado que foi, que o Ministério Público noticiou, né, um colégio. Então eu defendo, seja com recursos para as escolas que podem receber por algum motivo, mas especialmente defendendo, eu vou fazer dia 3 de agosto uma homenagem para as escolas católicas que estão ali cuidando da educação, mas cuidando da alma, cuidando do espírito, cuidando de valores. Do ser humano por completo. Do ser humano, porque a gente quer mais escolas abertas, pelo amor de Deus, porque elas vão cuidar das nossas crianças e do nosso futuro. Sim, e essa é a importância de ter essas pessoas nos lugares corretos, defendendo as coisas que a gente acredita. Muito legal e muito especial. Agora, nós já estamos quase encerrando o nosso prazo, mas eu queria bater um papo com vocês sobre algo que acaba cumprindo uma missão que é muito especial, que está até no Catecismo da Igreja Católica, né? No Catecismo a gente vê e aprende que a fé ela começa a partir do encontro. E muitas pessoas têm esses encontros a partir dos grandes eventos, né? Essa também é uma marca do trabalho de vocês, para além de servidores públicos, né? Mas como missionários mesmos, né? Desde muito novo, desde quando o Eros ainda não era nem tão conhecido nacionalmente, já colocando a cara a tapa também, indo para o Mineirão, fazendo essas ações de evangelização e tudo mais. Como é que é para vocês isso? Então, a música faz parte da minha vida desde cedo. Ela contribuiu na minha adolescência até para me afastar, mas quando eu tive esse encontro forte de oração, esse encontro com Deus, e me aproximei da Canção Nova, então virou a chave e a música passou a ser realmente o carro-chefe da nossa evangelização. Vieram os eventos. Aquilo que eu fui tocado para minha conversão, eu tive a ideia de fazer o primeiro Cricial Show, há 36 anos atrás, no ginásio do Colégio Santa Marcelina, em Belo Horizonte, para 1.000 pessoas. E depois, então, do sucesso, veio o segundo. E percebemos que ali estava um caminho. O Papa João Paulo II, eu sou da geração do Papa João Paulo II, fui para a Jornada Mundial de 2000 com ele, e o Papa João Paulo II falava isso, que a música, na nova evangelização, ela se encaixa como uma luva, porque ela realmente consegue chegar no coração do jovem, consegue impactar a vida do jovem, e eu entendi isso. Comecei a fazer os shows, os eventos na própria Canção Nova, o Cricial Show anual, como uma marca nossa particular. Hoje já são 36 anos, já mudou a geração, Kiara já assumiu a coordenação do evento, ela também teve essa mesma veia, mesmo ela tendo convivência com os cantores católicos mais
mais da velha guarda, vamos dizer assim, Nelson Corrêa, Eugênio Joyce, Celina Borges, Eliana Ribeiro, Valmir Alencar, né, Flavinho, Prado e Cleidmar, ela soube fazer essa transição, né, com a amizade que ela tem com Flávio Vitor, com Ramon e Rafael, e com essa nova geração dos cantores católicos. E com esse feeling mais atualizado de fazer evento, ela conseguiu, coisa que eu não ousaria, colocar 80 mil ingressos para o Cristel Show desse ano 2026 no Mineirão, o recorde do Estádio Mineirão. Hoje é um evento católico, devido realmente à coragem e ousadia da Chiara, que pegou realmente e assim, inovou. Até para mim, muitas vezes as coisas são surpresas, como os drones fazendo o terço, a imagem do Padre Jonas, a imagem do Frei Gilson. E ela convenceu o Frei Gilson a vir para Minas Gerais, está acompanhando agora também a ida dele a Juiz de Fora, e foi a Diamantina, e assim, essa conexão está acontecendo. Ela pegou realmente essa vez. Eu posso falar que, assim, como a gente fala na veterinária, que há um melhoramento genético, houve também no meu caso, porque a Chiara pegou, e tudo que a gente tem feito hoje, seja na política, com essas pautas e causas que a gente defende, seja na evangelização, especificamente com os eventos, ela aprimorou muita coisa. Que legal. E como é que é para você, Chiara, estar ali diante de 80 mil pessoas? Sensacional, né? Exatamente, é o que eu falava, né? Tudo que faça com amor. Eu não sei quanto tempo estaremos nesse lugar de vida pública, mas estar na Igreja Católica estarei até o último dia da minha vida. Então, eu não puxei o dom artístico do meu pai de cantar, quem dera, né? Eu converso com Deus, poxa Deus, eu queria, mas não puxei. Então, eu aprendi e entendi que o meu era organizar evento. E faço isso há muitos anos, como meu pai bem disse. Eu misturo a velha guarda aqui, eu tenho um apreço muito grande com realmente a novidade. Tony Alisson é um grande amigo, Flávio Vitor, Ramon Rafael, o próprio Frei, são geração nova que vem e que está esquentando novamente a Igreja Católica, mas sem deixar aqueles para trás, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, meu padrinho, Diácono Nelson, enfim. Então, quando meu pai me chamou para fazer o Cristel Show, há alguns anos já, eu disse que sim e comecei a aprimorar, comecei a entender até esse nosso recorde, nosso maior desafio, que foi fazer o Cristel Show para 80 pessoas, inclusive foram várias pessoas aqui de Valadares, cumprimentar todas, agradecer as caravanas, pedir desculpa por qualquer coisa. Gisele. Exatamente. Então foi muito especial estar à frente com também 24 anos, mas eu acho que deu tudo certo, 80 mil pessoas, fizemos o drone, que foi de fato algo inédito na Igreja Católica, para um show católico, muitas pessoas tocadas, muitos testemunhos, muitos milagres, porque a beleza é muito importante, a gente tem que fazer o mais belo para Deus. Eu falo que a gente vai evangelizar, se tiver nem um microfone nem uma cadeira, nós vamos evangelizar. Se a gente pode fazer algo com qualidade, a gente faça, mas o mais importante são os milagres, os testemunhos, e muitas pessoas dele trouxeram isso para nós. Então, depois do Cristel Show veio Canta na Vida, que a gente rodou várias cidades, levando vários cantores por todo o canto de Minas Gerais para levar essa bênção para o interior. Teve The Voice para trazer cantores novos, valorizar esses cantores novos. Tivemos o encontro da velha guarda, dentro dos clássicos, assim, a gente teve esse encontro, todo mundo chorou. Então, para mim é um prazer e uma alegria poder ser o instrumento que leva os cantores, que leva os músicos até as pessoas que precisam, que necessitam do seu milagre. Por exemplo, das drogas, quantas pessoas não saíram das drogas por um evento católico? Sim, então eu fico honrada de Deus me permitir ser o instrumento dele para levar cantores e missionários até pessoas, como foi o caso do Cristel Show. E do ano que vem, já tem mais de 40 mil ingressos vendidos para o 1º de maio do ano que vem, que também vai ser maravilhoso, se Deus quiser. E aí eu sei que você, valadarense, quer que eu faça muito essa pergunta, e eu vou fazer agora. Chiara, vamos trazer o Frei Gilson em Valadares ano que vem? Mas vamos tentar, se Deus quiser. O Frei da Colina lotada, a gente esteve com ele em Diamantina, com o Dom Darcy, foi muito especial. Estaremos agora em Juiz de Fora, também vai ser muito especial. Vai ter Montes Claros ano que vem, vai ter Janaúba ano que vem. Quem sabe, vamos sonhar, vamos trabalhar, vamos te organizar para trazer o Frei aqui em Valadares. Se for por vontade, se for por luta, se for por desejo de Chiara e Eric Leondini, tem desejo de muitas pessoas, ele virá. Então vamos trabalhar para trazer shows católicos de diversas formas, vários cantores, mas em especial lutar para que o Frei esteja aqui ano que vem. Vamos fazer isso. Sensacional, gente. Pessoal, nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Que rápido, né? Que café rápido, né? Eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente aí ficaria aqui o dia inteiro escutando esses dois, nos mais diversos testemunhos, né? Nas mais diversas histórias. Eu tenho certeza que tem muitas coisas muito interessantes que a gente ainda pode falar, e eu quero deixar aqui aberto para vocês voltarem outras vezes, para a gente poder falar de outros assuntos, que eu tenho certeza que toda a nossa cidade, todas as pessoas que acompanham aqui
o nosso trabalho, o trabalho dos grupos de jovens, das comunidades católicas aqui em Valadares, também gostariam muito de ouvi-los, né? Encaminhando então para o final, gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para cada um desses nossos amigos que nos acompanharam até aqui. Então, Kevin, primeiro agradecer a oportunidade que você está nos dando. Não é difícil fazermos um outro podcast com você, porque praticamente todo mês nós estamos aqui em Governador Valadares. Nós temos realmente uma rotina de atuação aqui, acompanhando a execução das nossas emendas e sempre visitando as instituições filantrópicas católicas. Daí a importância de sermos os representantes católicos, porque tem pautas que são cristãs, mas tem pautas que são católicas, como as escolas confessionais católicas, os movimentos marianos, como o Frei, o Rosário da Madrugada. Essa defesa nós é que temos que fazer, né? Porque os sacrários nas capelas dos hospitais, os capelões sacerdotes, enfim, eu quero agradecer a Governador Valadares o carinho, né, com o qual sempre nos recebe, né, Chiara? E assim, no nosso Instagram mesmo, muitas vezes temos conteúdos que mencionam o Governador Valadares. No meu caso é Eros Biondini, né, o Instagram. Mas é isso, muito feliz de poder hoje estar em família mais uma vez. Minha esposa também aqui, Adriana, e a Chiara hoje participando do podcast. Que Deus nos permita, né, continuar junto com você e com outros amigos, dando nossa contribuição para essa cidade que a gente tem como prioridade, uma cidade que a gente ama de todo o coração. Muito bacana. E você, Chiara, sua mensagem final? Também quero agradecer a oportunidade, Kevin, de estarmos aqui em Valadares mais uma vez. Estaremos outras tantas, se Deus quiser, para as famílias que porventura estejam nos ouvindo, os jovens, não desistam, mesmo que já tenham tentado várias vezes. Maria Madalena, que era tão próxima de Jesus, quantas vezes tentaram tirar ela e não conseguiram, até que Jesus veio e conseguiu. Então, acredite, reze, porque o milagre vai chegar. E dizer do nosso amor, eu sempre falo uma frase, que a política precisa de ter pessoas do bem, precisa de ter pessoas católicas, precisa de pessoas cristãs. E quem inventou aquela frase, que política e religião não se combinam, tenho certeza que são pessoas que não gostam de nós, porque a cadeira não vai ficar vazia e alguém tem que sentar. E ontem o padre Christian, que é um grande amigo nosso, foi assim, certeiro em escrever e postar no seu Instagram dizendo: católico, nós precisamos estar na vida pública, porque senão daqui a pouco nós perderemos os nossos direitos, que a gente tanto sonha. E é isso que a gente depende, que a gente acredita. Nós amamos Valadares, investimos recursos em Valadares, traremos eventos para Valadares, se Deus quiser, mas contem conosco, tanto na Assembleia quanto na Câmara de Deputados, para defender valores, para defender princípios, para defender aquilo que a gente acredita, porque vamos juntos, tirar jovens das drogas, tirar Valadares desse lugar de que é a cidade que mais morrem jovens. Então nós não podemos permitir isso e vamos estar juntos. Quem sabe no futuro, num podcast, dizendo que Valadares já não é mais a cidade que mais morre jovens, porque temos políticas públicas, temos cuidados, temos investimentos, temos olhares, temos eventos para que mude esse patamar e seja referência para outras cidades. Que Deus abençoe, contem sempre conosco, e o nosso vínculo aqui, ele é muito mais do que político. Se um dia, quando a política passar, continuaremos, temos nossa família aqui, a Vânia, enfim, que a gente realmente ama essa cidade e vamos estar sempre presentes. Ah, que legal, né, gente? Como a gente diz, né, nos bate-papos informais, chegou a rupiar, né? Com isso tudo. Gente, foi muito especial. Quero muito agradecer você, Eros, agradecer você, Chiara, por poderem topar participar aqui desse rápido café, desse rápido bate-papo com a gente. Agradecer a toda a equipe aqui da produção, isso é conteúdo, de todo mundo que está aqui envolvido para poder levar essas mensagens de esperança para você que está aí na sua casa escutando a gente. Esse é o podcast Bora Aqui em Casa. Compartilhe o máximo possível esse vídeo, gente. Vamos fazer com que as pessoas possam ouvir um pouco mais dessas palavras de esperança que tanto aqueceram o nosso coração hoje. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê numa próxima. Tchau!